Eu hoje não comi nadinha. Talvez você estranhe esta frase e a forma pela qual eu escolhi começar esse vídeo. Mas hoje nós trataremos a respeito de um assunto que tem atingido grande parte da população idosa. E a questão é Alzheimer. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Conceição, Bahia, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia. E hoje trataremos essa questão que atinge grande parte da população. E eu dei preferência por iniciar com um conteúdo que me faz lembrar um paciente que sempre chegava ao consultório e dizia: eu hoje não comi nadinha. E eu lhe perguntava: por que, senhor fulano? Vamos chamá-lo aqui de senhor J. O J pode se referir a diversos nomes: Juarez, Jorge, João, José, Joaquim, não é verdade? Jair. Então, ele pode estar se referindo aos mais diversos nomes. E nós vamos chamá-los aqui de senhor J. E eu me lembro que ele chegava em algumas das ocasiões e dizia: eu hoje não comi nadinha. Em outras ocasiões, ele dizia: esta semana eu não comi nadinha. E aí eu lhe perguntava: por que, senhor J? E ele dizia: não sei, só sei que eu não comi nadinha. E a gente olhando para ele, a gente percebia que ele estava nutrido, hidratado, bem cuidado. E quem acompanha um paciente de Alzheimer, portador do Alzheimer, ele acompanha também a família, porque a família é muito importante no tratamento da doença em si. Porque na maioria das vezes o próprio paciente não dá conta de falar sobre a própria situação, de manifestar as próprias necessidades. Então é muito importante a gente estar acompanhando a família. E com relação à família do Sr. J, o que se podia observar que era uma família super dedicada, atenciosa, preocupada com o bem-estar dele. E ele sempre chegava e dizia: esta semana eu não comi nadinha. Por que, senhor J? Não sei. Ninguém me fala. Não sei. Então, o Alzheimer, eu trouxe aqui este primeiro sinal, porque a intenção é trazer diversos sinais que apresentam a possível instalação do Alzheimer na vida de um idoso. Porque o Alzheimer ele é uma doença neurodegenerativa, progressiva e às vezes silenciosa inicialmente. Quando a família de repente começa a dar conta dos sinais, às vezes a doença já progrediu bastante. Então, por este motivo, trazendo aqui a questão do Sr. J, muito carinhosamente trazendo a questão do Sr. J, com esse primeiro sinal, que é o do esquecimento por ter se alimentado, tá? A pessoa se alimenta e esquece, eu vou apresentar diversos outros sinais posteriormente. Então, já tendo dito aqui que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, eu digo também que ela ocorre em idosos, geralmente por volta dos 80, 70 e até 60 anos. Ela pode alcançar pessoas de até 60 anos, ainda muito jovens. Então, ela pode ser diagnosticada por neurologista, ok? Ela pode ser diagnosticada, de repente, por geriatras com especialização na área. E tratamento. O tratamento da doença em si, ele vai ser realizado de forma medicamentosa, né, conduzida ali, tanto pelo neurologista quanto pelo geriatra, que acompanha a família e o paciente. Então, o tratamento medicamentoso, ele depende desses dois profissionais, porém, o paciente vai necessitar também de um acompanhamento psicoterapêutico, porque a psicoterapia vai trabalhar, né, com rememorização, vai trabalhar com os estímulos, para que a pessoa não regrida com tanta intensidade. Trabalho este que muitas vezes a própria família, por desconhecer as técnicas adequadas da neuropsicologia, a própria família não conseguiria trabalhar, por mais que tenha carinho, atenção, por mais que seja dedicada, por mais que busque conhecimento, mas a neuropsicologia, com suas técnicas,
ela tem como abrir possibilidades para que a doença não progrida de uma forma tão intensa e tão rápida. Vai parar a doença? Não. Vai retornar ao que a pessoa era anteriormente à manifestação da doença? Não. Mas vai retardar o processo e vai dar condições ao paciente de ter uma vida mais saudável. Então, fica aqui dito que o diagnóstico ele pode partir do geriatra com especialização no campo, como pode partir também do neurologista. E o acompanhamento vai necessitar da medicação e vai necessitar de um acompanhamento psicoterapêutico. Então, vejam bem, o lado ruim não tem cura, mas tem tratamento. Este é o lado suavizador da questão. Existe tratamento. E se existe tratamento, que façamos uso dessa questão, que observemos os nossos idosos, que coloquemos em prática os conhecimentos adquiridos, as possibilidades de amenizar, de repente, a doença e até mesmo o sofrimento. Sofrimento por quê? Alguém poderia se perguntar, paciente com Alzheimer, ele está inconsciente, ele esquece tudo, ele não dá conta de nada, mas um pouquinho à frente nós vamos ver que pode haver sofrimento, sim, de uma forma talvez que passe assim, muito desapercebida por familiares e amigos, mas pode haver sofrimento, sim. Então, o lado apaziguador é que existe tratamento. Tratamento este já dito que pode ser realizado pelo neurologista e com acompanhamento psicoterapêutico, com o neuropsicólogo. Certo, pessoal? Então, vamos a partir daí identificar outros sinais que podem estar lhe revelando condições em que o Alzheimer está se instalando. Nós vimos ali o esquecimento com acontecimentos recentes, que foi o caso do Sr. J com a própria alimentação, mas existem outros sinais. Flutuação do humor, por exemplo. A flutuação do humor aqui é muito diferente da questão do transtorno bipolar. A flutuação do humor, ela vem mostrando que, às vezes, era um paciente alegre, dinâmico, e esse paciente passa a se mostrar triste e apático continuamente. Ou então, uma oscilação mais constante, de ir e vir. O que é essa oscilação mais constante de ir e vir? Ora ele está apático, ora ele está, digamos assim, elétrico. Ora ele está triste, ora ele está eufórico. E volto a dizer, não tem a ver com transtorno bipolar. São questões diferenciadas. Este é um outro sinal. Além do esquecimento de acontecimentos recentes, temos aí a flutuação do humor. Mas vamos falar de um outro sinal muito comum no Alzheimer. A perda de objetos com frequência. É quando o paciente começa a perder chaves, esquecer aonde estacionou o carro, esquecer de repente de buscar um netinho na escola quando a filha ou o filho lhe incumbiu de tal tarefa, esquecer panelas ligadas sobre o fogão. Então, passa a esquecer onde guardou objetos, e isso acontece com muita frequência. Não é um esquecimento que vem ocorrendo raramente porque de repente a pessoa está mentalmente muito cansada. Não, são esquecimentos que passam a fazer parte do cotidiano da pessoa. E os lapsos de memória? Outro sinal. Esses lapsos de memória estar mais relacionado com esquecer encontros recentes. Então, é próprio do paciente com Alzheimer encontrar com alguém de manhã, conversar com alguém de manhã, trocar de repente informações com um familiar, ou até mesmo com o terapeuta, com o psicoterapeuta dele, com o médico, e na parte da tarde você perguntar, olha, como foi a conversa com fulano? E faz tempos que eu não vejo fulano. Faz tempos. E às vezes viu de manhã. Como foi a conversa com o seu neurologista, com o médico que está te acompanhando? Ah, tem muito tempo que eu não o vejo. Eu não tenho ido. E às vezes foi no dia anterior. Então, esses lapsos de memória, de esquecer encontros recentes,
esquecer eventos recentes, passeios, festas, filmes, né? Me lembro de um caso em que uma senhora foi conduzida, foi levada a uma festa que ela queria muito ir, era algo muito importante para ela, e isso aconteceu no final de semana. Quando foi na segunda, que era a sessão dela, ela disse que estava muito triste. E quando questionada o porquê de tal tristeza, ela disse que queria muito participar de uma festa e que depois ela só viu os vídeos, que ela não foi conduzida à festa, ela não participou. E aí alguém pode se perguntar, mas ela não estava nos vídeos? Não, ela não estava nos vídeos, porque aí vem uma outra questão que foi mencionada no início deste vídeo. A outra questão é que o paciente com Alzheimer ele tem uma tendência muito grande ao isolamento quando ele percebe que ele não está conseguindo acompanhar a conversação dos demais que estão ali ao seu redor. Então, ele tem essa tendência ao isolamento. E na hora dos vídeos, na hora das fotos, ela tinha ido para um quarto, a família comenta até que houve insistência para que ela participasse das fotos, dos vídeos e tudo, mas ela não quis. Então, até tiraram fotos dela no quarto, mas ela não identificou o quarto como um ambiente da festa. Era uma festa familiar, como o ambiente da festa, ela não identificou. Então, o esquecimento de acontecimentos recentes também é um outro sinal do Alzheimer. E o isolamento, conforme eu disse anteriormente. O paciente com Alzheimer ele pode sofrer sim, porque por perceber que ele não está se adaptando ao contexto ali da festa, da conversação e tudo mais, ele se isola. Por perceber que ele não consegue sustentar um assunto participando ativamente, ele se isola. E isso gera sofrimento, ou no momento, por se sentir inadequado, ou posteriormente, por perceber que não participou de determinadas ocasiões, ou esquecer que participou de determinadas ocasiões. Então, existe sim os lapsos de memória que podem trazer sofrimento ao paciente com Alzheimer. Uma outra questão é o paciente esquecer, tá? Ele passa a ter esses esquecimentos de familiares. De repente, ele pode passar a confundir um neto com um pai, uma filha com uma irmã. Ele passa a esquecer determinadas informações relacionadas ao histórico dele e passa a confundir determinados parentes com uma troca de lugares. Pai como filho, filho como irmão, neta como mãe. Então, esses esquecimentos, essas trocas de lugares que o paciente com Alzheimer costuma realizar, e ele manifesta isso verbalmente, é comum, num determinado momento da doença, ele verbalizar para uma filha, chamando-a de mãe. Ou vice-versa, né? De repente, para um filho, chamando de tio, chamando de pai. Então, acontecem essas coisas. E a dificuldade de raciocínio são sinais que eu estou trazendo para a identificação, tá, pessoal? A dificuldade de raciocínio. O paciente com Alzheimer passa a ter lentidão para raciocinar. Ele passa a ter dificuldades com jogos e cruzadas, exatamente porque o cognitivo está afetado, né? Sofreu perdas neuronais ali, ele passa a ter essa dificuldade com jogos, com cruzadas, o raciocínio fica lento, às vezes fica confuso, ele passa a ter dificuldade para identificar valores coerentes com objetos adquiridos, e aí existe uma possibilidade muito grande dele ser enganado por pessoas maliciosas. Então, ele não consegue perceber qual é a adequada troca de valores. Determinado objeto valer tanto financeiramente. Quando se começa a observar essa dificuldade do manuseio financeiro, essa dificuldade da organização financeira, e essa questão da organização financeira, ela pode acontecer
começar a dar sinais vários anos antes da doença se manifestar. Você observa, por exemplo, um pai, um avô ou um tio que sempre teve as finanças todas organizadinhas, tudo muito bem equilibrado. E aí, de repente, as finanças da pessoa ficam cheias de alto e baixo. E a pessoa continua financeiramente recebendo, nem a aquisição financeira é o mesmo valor, ou às vezes até maior. O gasto necessário da pessoa que ela costumava colocar em prática é o mesmo que ela ainda costuma colocar, por necessidade, é o mesmo. Mas você começa a observar a vida financeira cheia de altos e baixos. O desequilíbrio na organização da vida financeira é um sinal, porque a pessoa não consegue mais fazer coerência entre valores de objetos e doação financeira em troca de tal aquisição. Percebe? Este é um outro sinal. Agora vem um sinal que eu gostaria muito de chamar a atenção para ele, que acontece com grande parte dos pacientes com Alzheimer, ou em início de Alzheimer, ou com Alzheimer já um pouco mais avançado também, pode acontecer. E essa questão é parar de confiar nas pessoas que antes lhe eram confiáveis. Eu vejo isso acontecer muito nas famílias, né? Filhos, netos, reclamando que os idosos da família, portadores de Alzheimer no caso, eles perdem a confiança na família, nos amigos, nos parentes, e se torna até muito comum eles levantarem acusações de que estão sendo enganados por tais familiares, por tais amigos, de que estão sendo roubados por tais familiares e amigos, que deixaram uma determinada quantia na gaveta e essa quantia sumiu, e aí eles elegem um culpado para aquela situação, que deixaram um objeto de valor, um relógio, uma joia, numa determinada gaveta, guardadinha ali, e que aquela joia sumiu quando a pessoa esteve na casa, ou que aquele objeto sumiu quando determinado familiar mexeu nas proximidades daquele lugar. E a pessoa não deixou nada guardado ali. Ela criou essa informação e a partir daí ela começa com a desconfiança, tá? Com relação a joias, a dinheiros, a remédios, a bolsas, a roupas. Ela começa a agir desta forma e geralmente isso é com as pessoas mais próximas, familiares e amigos, tá? Uma outra questão que a gente pode observar também de sinal são as mudanças posturais. Você observa que uma pessoa, de repente, até numa determinada época da vida, ela anda ereta, ela é ágil, ela movimenta com firmeza. E aí alguém poderia dizer, mas é claro que se a idade chegou, se a pessoa ficou mais envelhecida, ela vai andar de forma mais lenta. Não é essa a questão, não está relacionada ao envelhecimento. O envelhecimento pode sim trazer lentidão de movimentos. Eu costumo dizer que o envelhecimento, ele traz a lentidão de movimentos porque o idoso carrega em si uma criança, um adolescente, um jovem e um adulto. Então, realmente, ele ficará mais lento. Eu sempre digo isso para meus pacientes. Porém, nesse caso aqui do Alzheimer, você começa a observar que as questões posturais estão diferenciadas por uma questão de coordenação motora. É quando o paciente começa a andar arrastando os pés, né? E às vezes uma marcha comprometida, que fica meio socada às vezes arrastada, às vezes socada. Então, é uma questão de coordenação motora e não de envelhecimento em si, mas que pode sim ser confundido com alterações da idade. Porém, devemos estar lentos, porque além de ser uma caminhada mais lenta, ela tem esses dois outros quesitos, tá? Ou é uma caminhada socada ou é uma caminhada arrastada. E a dificuldade do manejo de talheres. Então, é comum numa mesa, quando a família se reúne numa mesa,
observar esses detalhes, se a família for atenta. E isso eu converso muito com os familiares de meus pacientes. Estejam atentos aos movimentos, ao manuseio dos talheres, se a comida está caindo na mesa, se a quantidade retirada do prato não está conseguindo chegar à boca. Entendeu? Que às vezes não cai na mesa, que quando se cai na mesa, a família tem facilidade em observar. Mas às vezes o paciente enche um talher e ao levar na boca chegou só metade daquilo que ele desejava. O restante voltou a cair no prato. Então esse manuseio de talheres também é um sinal, porque a coordenação motora ficou comprometida. E vamos falar também sobre um outro fator que precisa ser muito observado: a alteração dos órgãos dos sentidos. A alteração dos órgãos dos sentidos está relacionada com a consciência espacial, com a consciência temporal. Então eu posso falar aqui a respeito de uma senhora que ela tinha um afeto muito grande com a questão natalina. E sempre que ela me encontrava, ela me perguntava: já está próximo do Natal? Olha a questão temporal aí. Já está próximo do Natal? E eu lhe dizia: não, dona fulana, ainda falta bastante. E ela me dizia: olha, quando estiver próximo do Natal, você me informa, que eu quero desejar Feliz Natal para todas as pessoas que eu amo. Posteriormente, eu fiquei sabendo que o Natal sempre foi algo muito importante na vida dela desde a infância. Então, ela perdeu essa questão do domínio temporal, mas ela permaneceu com resquícios de memória de que era algo importante e ela não poderia deixar passar em branco. E ela, meio já consciente de que ela não daria conta de administrar esse tempo e essa informação sozinha, ela pediu ajuda. Você me avisa quando estiver chegando próximo do Natal? Essa é uma questão temporal. As pessoas passam a esquecer datas importantes: aniversário, Natal, Ano Novo, bodas. Elas perdem a noção do tempo. E a questão espacial: há um outro senhor, aliás, existem vários, né? Mas vamos mencionar aqui esta pessoa. Há um outro senhor que é acostumado a residir no mesmo bairro por décadas a fio. Num determinado momento da vida, ele começou a sair para buscar um pãozinho na padaria e não voltava mais. A família ficava preocupada, ia procurar, ele estava perdido. Ou algum vizinho dali das proximidades, que já o conhecia de longa data, pegava ele pela mão e trazia ele de volta para casa. Então essa questão espacial, essa questão temporal é um indicador muito forte de que o Alzheimer ele já não está se instalando, ele está progredindo. E aí vem a necessidade de buscar novamente pelos profissionais, levando tal informação e procurar saber o que pode ser feito nesse sentido. Alteração da dose medicamentosa, troca dos medicamentos, intensificação da psicoterapia. Então precisamos estar atento a isso daí, quanto aos sinais de início da doença e quanto aos sinais já mais posteriores, quando a doença já está mais progredida. Temos aqui então os problemas com memória de curto prazo, que era o caso do Sr. J. As pessoas esquecem que tomou um remédio de manhã, esquecem que fez as primeiras refeições do dia, esquece que de repente foi ao médico, esquece que foi a uma festa ontem. Então, problemas com memória de curto prazo. Entretanto, as memórias de longo prazo, aquelas que foram registradas anos lá atrás, estas costumam permanecer intactas por vários anos ainda depois que o Alzheimer se instala. É claro que, com o passar do tempo, com o progresso da doença, estas informações também, mesmo as antigas, vão ficando fragmentadas. Mas é muito comum você ver familiares dizendo o seguinte: olha, às vezes eu acho que é manha, às vezes eu acho que é fingimento, porque ele conta para as pessoas que tem 3 dias que a gente não dá banho nele. Ela informa para as pessoas que a gente não está dando o almoço e o jantar dela. Mas, entretanto, ela conta as histórias dela de solteira lá do passado e conta direitinho. Do jeito que ela contava 10 anos atrás, ela conta hoje. Eu informo por quê?
Porque com a instalação do Alzheimer, uma parte do cérebro que estaria abrigando as informações de curto prazo, esta parte é a primeira parte atingida. Aquela parte que vai abrigar as informações anteriores, as informações antigas, ela demora um pouco mais para ser atingida, porque a informação ela vem, entra no nosso cérebro, é filtrada e guardada, entende? Então, eu não vou usar uma linguagem técnica muito científica aqui, porque eu não estou falando somente para profissionais, eu estou falando para familiares, para pessoas que necessitam cuidar dos seus doentes. Então, estou usando uma linguagem simples. As informações, elas vêm para nós, passam por uma região do nosso cérebro, é filtrada e levada para uma outra região do cérebro. Isso foi acontecendo com as informações que a pessoa obteve lá no passado, anos atrás. O cérebro estava bom, sem ser atingido pelo Alzheimer ainda. Essas pessoas obtiveram as informações, elas foram filtradas, guardadas direitinho nas gavetinhas do cérebro. E hoje a pessoa consegue resgatar essas informações porque elas foram armazenadas. Porém, depois da instalação do Alzheimer, as informações recentes, elas chegam, mas elas não conseguem ser filtradas e armazenadas. Por isso que no dia seguinte elas são esquecidas. Porque a região, o compartimento do nosso cérebro que receberia essas informações, filtraria e guardaria, é a parte que é atingida primeiramente pela doença. Ok, pessoal? Então é isso. Não é manha do doente, não é pirraça, não é fingimento. E a dificuldade para ter pensamentos abstratos. O paciente com Alzheimer, ele não consegue extrair pensamentos abstratos de determinadas situações. A dificuldade de sustentar um diálogo também é uma outra questão, conforme eu já disse lá, né, que era no caso da pessoa que participou da festa, mas achou que não tinha participado, porque se ausentou, foi para um cantinho da solidão, enquanto a festa estava acontecendo. A família tentou retirá-la dali, mas não conseguiu. E era exatamente porque ela se sentia inadequada por não conseguir manter a conversação. Então daí veio o isolamento. Um outro fator agora muito importante também, alucinações. Sim, Conceição, Alzheimer traz alucinações? Traz. Dependendo do nível em que ele já tiver instalado e que ele já tiver progredido no cérebro do doente, da pessoa, sim, ele traz alucinações, sim, tá? Dependendo da progressão. Leva a pessoa a ter sensações de que está vendo coisas que não existem, ou ouvindo, ou sentindo cheiros que são inexistentes. Então pode acontecer, sim, de um paciente virar para você e dizer: você estava essa noite mexendo no meu quarto, eu te vi, o que você estava fazendo lá? Você estava mexendo nas minhas coisas. Então, acontece sim a questão da alucinação, da pessoa achar que viu, que ouviu ou que sentiu determinadas coisas, determinadas situações. Um outro fator importante, incontinência fecal e urinária. É óbvio que estes sinais da incontinência fecal e urinária, ele se instala quando a doença já está bem progredida, tá? Praticamente a pessoa já está lá no estágio final, aí a incontinência fecal e urinária se instala. E alguém poderia se perguntar, ela se instala por quê, Conceição? E eu digo, como a coordenação motora foi afetada, lembram que eu falei agora há pouco que até a marcha fica comprometida? Às vezes a pessoa anda com mais lentidão, se arrastando ou com passos mais socados. Então, se a coordenação motora ficou afetada, a pessoa perde também a sensibilidade do controle intestinal e do controle da bexiga. E às vezes não percebe que é chegado o momento de correr para o banheiro. É chegado o momento de ir urinar, é chegado o momento de ir defecar.
E aí a gente percebe isso com uma certa antecedência, com uma antecedência que te permite segurar até horas, se for necessário, né? Não é o adequado, mas te permite, se for uma necessidade. Já o paciente com Alzheimer, não. Quando ele percebe, por estar muito comprometido já, quando ele percebe, a coisa já está acontecendo. Tanto o xixi, né, quanto as fezes, no caso. Então, essa incontinência já mostra, é uma questão mais séria, um quadro mais sério da doença, que deve também ser levado para os profissionais que estão acompanhando, para que possam ser feitas readaptações no caso. Ok? Eu peço muito isso para os familiares dos meus pacientes. E volto a dizer, profissional em saúde mental que acompanha paciente com Alzheimer tem necessariamente que acompanhar a família. E a família tem necessariamente que se comprometer, tanto com o profissional quanto com o paciente. Ok? Eu já falei aqui da questão do isolamento. Então, o importante saber aqui é o seguinte, e estar atento para o seguinte. Nós começamos falando a respeito das perdas de objetos, a respeito do esquecimento com informações recentes, mas eu quero deixar registrado que, se o paciente não for devidamente acompanhado, a doença progride de uma forma muito mais rápida. Eu volto a dizer, o tratamento não vai regredir a doença fazendo com que a pessoa volte ao que era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, mas ele vai fazer com que a doença ou estacione ou evolua de uma forma muito mais lenta. Agora, se o paciente não for adequadamente acompanhado pelos profissionais adequados, o que vai acontecer é que dentro de um tempo muito mais curto, ele não estará perdendo apenas as informações recentes e ele não estará perdendo apenas objetos, mas ao final ele acaba por perder o próprio eu. Ele acaba por perder a própria realidade. Ou seja, não é apenas a perda da chave, a perda do lugar onde deixou o carro, a perda da informação recente. Então é necessário que a gente observe tais sinais, que busque o diagnóstico adequado e que inicie o tratamento de um paciente que apresenta os sinais iniciais. E se você, familiar, já descobriu que um familiar seu está com alguns sinais que já não são tão iniciais assim, que já são sinais mais avançados, corra em busca de ajuda profissional. Eu volto a dizer, o ruim é que não existe cura, mas o bom é que existe tratamento e que pode trazer uma grande qualidade de vida ainda para a pessoa enquanto ela estiver aqui conosco. Se você ficou comigo até aqui, o meu abraço, o meu agradecimento. Se inscreva aí no meu canal, Superando com a Psicóloga Conceição Bahia. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo.